Olá, pessoal. É com prazer muito grande que eu trago para vocês uma memória da minha infância da astronomia. Foi um programa feito pelo MEC, né? Num projeto chamado Projeto Minerva, né? E o programa foi escrito, orientado pelo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão e tem 30 capítulos, né? Ele é uma memória para mim muito intensa, porque era uma época que a gente escutava no rádio isso aí, né? Então a gente escutava no início da noite, à noite no rádio, e eu com uma luneta pequena olhando o céu. E o programa é muito bem feito, né? São vídeos curtos de em torno de 15 minutos, né? Falando sobre os mais diversos aspectos da astronomia e da relação do homem com o céu, né? Então é uma experiência que para mim é bastante emocional. Espero que vocês gostem. Esse programa é para vocês assistirem à noite, né? Assim, olhando o céu, como se fosse um rádio. Não é um programa para vocês verem, né? Então é isso. Eu não vou continuar aqui para vocês não perderem muito tempo, porque essa introdução eu vou colocar em todos, né? Então, eu queria que vocês acompanhassem. Realmente é um programa espetacular, tudo muito bem feito. O Serviço de Radiodifusão Educativa do MEC apresenta mais um programa da série Informativo Cultural. Quantas vezes, numa noite estrelada, nós paramos para olhar o céu e nos perguntamos romanticamente que mistérios haverá por trás daqueles pontinhos brilhantes, que segredos por trás daquela lua cheia plantada no escuro impenetrável. Para nós, simples espectadores da noite, o céu, as estrelas, tudo isso é vagamente misterioso e aparentemente inexplicável. Mas não para os astrônomos. Para eles, amigos íntimos dos astros, tudo tem uma explicação no céu do Brasil. Para os povos primitivos, o desaparecimento temporário, total ou parcial do Sol era interpretado como uma luta do astro da luz contra o monstro das trevas, geralmente representado por um dragão. Na velha China, por exemplo, era costume preparar com grande antecedência uma série de rituais que consistiam em bater tambores durante os eclipses para libertar o sol do dragão que tentava devorá-lo. Essas festividades eram tão importantes que quase todas as civilizações primitivas tinham seus sacerdotes astrônomos, encarregados de prever os eclipses com grande antecedência. Só que, para conseguir prevê-los, os astrônomos eram obrigados a observar todos os fenômenos celestes e registrá-los para determinar de quanto em quanto tempo ocorriam. Foi dessa maneira que, há 2000 anos atrás, o astrônomo caldeu Sarus estipulou em 18 anos e 11 dias o período dentro do qual os eclipses se repetiriam. Uma estimativa muito precisa, mas arriscada também. Naquela época, era perigoso falhar nas previsões, porque os eclipses do Sol provocavam um verdadeiro terror nas pessoas. Na antiguidade, as pessoas achavam que se o Sol deixasse de brilhar, a vida terminaria no nosso planeta. Quando ocorria um eclipse, dizia-se que o Sol tinha se perdido, que estava doente. Para os incas, um eclipse total do Sol significava que ele tinha se incendiado. E para os chineses, era o dragão que o havia devorado.
Para evitar a total destruição do Sol, esses povos organizavam danças selvagens acompanhadas de grande algazarra. E com isso esperavam espantar o monstro devorador de estrelas. Durante séculos, os eclipses foram considerados prenúncios de crimes políticos ou crises sociais e econômicas. Por isso, os astrônomos eram muito bem recebidos nas cortes, já que poderiam anunciar os eclipses com grande antecedência. Mas ai deles se falhassem. Houve até um caso em que 2 sacerdotes astrônomos chineses foram condenados à morte por não terem previsto um eclipse. Ficou célebre na história a previsão feita em 1779 pelo abade italiano Boscovic. Ele previu que não haveria eclipses durante o reinado de Luís XVI da França. Isso era quase uma garantia de um governo tranquilo e o abade, em recompensa, foi nomeado diretor do Laboratório de Ótica de Paris. Mal sabia ele que a Revolução Francesa estava a caminho e, em consequência, o rei Luís XVI seria condenado à morte 14 anos mais tarde. A partir de então, começou o descrédito de tais previsões e os astrônomos de ocasião foram perdendo seu prestígio. Hoje em dia, entre os povos civilizados, um eclipse não provoca mais terror, mas sim uma enorme curiosidade. Todo mundo quer observá-lo. Aliás, vale aqui uma advertência para quem quiser acompanhar um eclipse. Ao olhar para o Sol, é conveniente proteger os olhos com um pedaço de vidro escuro ou um negativo velado de filme. Para os astrônomos, a ocorrência de um eclipse do Sol, principalmente quando o disco da Lua encobre totalmente o disco solar, é uma excelente oportunidade para estudar a atmosfera do Sol e outras particularidades, só visíveis nessas ocasiões. Eles chegam até a fazer longas viagens só para observá-los. Realmente, os eclipses solares só podem ser vistos numa estreita região do globo terrestre. Com os eclipses da Lua já é diferente. Podem ser observados em toda a metade da Terra sobre a qual cai a noite. No caso do eclipse do Sol, quando a sombra da Lua atinge a superfície terrestre, cobre somente uma pequena região. Só a parte mais estreita do cone de sombra da Lua é que atinge de fato a Terra. Essa região de sombra não tem mais que 270 quilômetros de diâmetro e para observar o eclipse é preciso estar dentro dela. E mais um detalhe. A Lua se desloca a uma velocidade de mais de 3.000 quilômetros por hora, o que faz com que essa sombra passe muito rapidamente pelo solo. Por isso, os eclipses do Sol são sempre muito curtos. Os eclipses do Sol se produzem exclusivamente durante a Lua Nova, justamente quando a Lua está entre a Terra e o Sol, embora não aconteçam obrigatoriamente eclipses sempre que há Lua Nova. Durante a Lua Nova, o nosso satélite natural passa frequentemente pelo lado superior ou inferior do disco solar. Quando só uma parte da Lua passa por cima do Sol, o eclipse é parcial. É o que acontece na maioria dos casos. Mas quando acontece de a Lua Nova passar toda bem em cima do disco do Sol, o que é mais raro, então ocorre um eclipse total do Sol. Os eclipses parciais são os mais frequentes, mas os totais são mais importantes, pois durante seu desenrolar pode-se observar a atmosfera solar com maior riqueza de detalhes. A Lua não se mantém sempre à mesma distância da Terra. Assim, pode ocorrer que ela esteja muito afastada,
de modo que nem a ponta do cone de sombra atinja a superfície terrestre. Nesse caso, quem estiver observando o eclipse verá que a Lua não chega a encobrir todo o Sol. O bordo do disco solar permanece visível ao redor como se fosse um anel brilhante. Isso se chama eclipse anular do Sol. A cada ano, ocorrem de 2 a 5 eclipses do Sol. A não ser em casos especiais, apenas um deles é total. Para um determinado ponto da superfície terrestre, um eclipse do Sol só se repete a cada 350 anos. E sempre na lua nova, é bom lembrar. Nós frisamos que os eclipses do Sol só acontecem na lua nova porque muita gente parece desconhecer esse fato. Foi o caso do escritor português Eça de Queiroz, que em sua obra As Minas do Rei Salomão produziu um dos maiores absurdos astronômicos ao relatar o diálogo entre um barão e o capitão do navio. Que dia é hoje? 3 de julho. O barão e o capitão voltaram a examinar as dádivas de Tuala quando daí a instantes o capitão exclamou com os olhos no almanaque. É curioso. Amanhã, 4 de julho, há um eclipse total visível em toda a África. Deve começar às 2h40. Bom terror vão ter os pretos. Escassamente demos atenção àquela notícia. E como o capitão findara de escrever, preparamo-nos para partir, porque o sol descia. A lua surgia magnificamente clara, quando Infandos apareceu com todas as suas plumagens e armas de gala, acompanhado de 20 guerreiros. Repare que essa de Queiroz se refere a uma lua magnificamente clara, naturalmente uma lua cheia. E aí está o absurdo, pois é impossível que na véspera de um eclipse do Sol ocorresse uma lua cheia. Lua, deusa da natura, ouve a minha prece, protetora dos amantes, porque me esquece. Fito a imensidão e a lua, nos comparo a ela. Vejo o brilho das estrelas, lembro os olhos dela. Eu quis tornar realidade sonhos e quimera, transformar o inverno infindo em linda primavera. A flor da minha ilusão murchou após o florescer, deixando somente amargura envolto em meu viver. Amor, talhei a minha dor dentro de um sorriso. Tentei fazer de um inferno de um viver um paraíso. Tudo que sofri silenciei. Na minha agonia eu tentei sorrir. Confesso, em vez de rir, chorei. Na dor que pungia em minha alma, o meu martírio cresce, que faz sofrer meu coração. Coitado, não merece. Faça que eu possa esquecê-la, se você de mim esquece. Lua, deusa da natura, ouve a minha prece.
próxima semana, mais uma viagem pelo universo, vendo e descobrindo as maravilhas e belezas do céu do Brasil. Produção do astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão para o Projeto Minerva.